Hello guys, Teacher Ivy here, e hoje nós iremos aprender o Simple Present. Nós aprendemos nas aulas anteriores o que era o to be e o que era o presente contínuos. Ambos usavam o verbo ser ou estar, né? To be é o verbo ser ou estar propriamente dito, e ambos representavam presentes. Aqui, nós vamos ter uma pequena diferença. O Simple Present é o presente dos verbos de ação, action verbs. E aqui, diferente do que nós tínhamos lá no presente contínuos, que eram situações progressivas, aqui nós não vamos trabalhar com situações temporárias e progressivas. Aqui nós trabalharemos com situações permanentes. Então, permanent states. Nós usamos para falar sobre fatos gerais, então, general facts. E também para falar sobre coisas repetidas. Então, rotina. Routine. Como assim? Acompanhe comigo. Você entende que quando eu estou falando I work, example, I work. Eu trabalho. Eu trabalho. Não passa uma conotação de permanência? Não é eu estou trabalhando, algo que começou e vai terminar. Não, eu trabalho. Então, isso é, ao mesmo tempo, um fato, a fact, a permanent fact, and a routine fact. E um fato de rotina. Porque eu trabalho, provavelmente eu trabalho todos os dias, eu poderia completar, né? I work every day. Eu trabalho todos os dias. Então, passa uma ideia de routine. Então, o Simple Present, ele trabalha dentro dessa perspectiva. Mas o mais importante é vocês lembrarem que são os verbos de ação. Então, comer, dormir, brincar, ir, tudo isso a gente usa o Simple Present. Outra informação importantíssima sobre o Simple Present é que o Simple Present, ele trabalha utilizando um auxiliar. Quem é esse auxiliar? É o famoso do e o famoso does. Só que aí é importante lembrar para vocês, ó. OBS. Só aparecem na negativa e na interrogativa. Eles não vão aparecer na afirmativa, tá? Por favor, não cometam esse erro. Então, o do e o does, eles são um auxiliar que vão nos ajudar a conjugar os verbos no presente simples, mas eles só aparecem na negativa e na interrogativa. Então, vamos comigo aprender aqui mais sobre o Simple Past? O Simple Present? Então, galera, o que acontece? Vamos pegar um verbo geral aqui. Vamos continuar com work, que é trabalhar. Para você fazer a conjugação no presente simples, o que você vai precisar? Work. O verbo vai ser work. E eu vou precisar que, na afirmativa, você vai simplesmente repetir o verbo. I work. You work. Quando chegar no he, she, it, a maioria dos verbos nós iremos adicionar a letra S, só para he, she, it. Porque isso me indica que esse verbo está sendo conjugado na forma do does. Então, I work, you work, he, she, it, works, com S, works, com S, works, com S. We work, they work. Então, só para he, she, it, que nós teremos a presença do Szinho no final. Ive, mas a gente sempre vai colocar o Szinho? Haverão exceções. Depois que eu ensinar para vocês como que conjuga na negativa e na interrogativa, eu vou mostrar para vocês quais são as exceções que nós temos
para colocar esse S para he, she, it. Lembrando que é só com he, com she, com it. Na negativa, a gente coloca o do e o does. E aí, a gente vai usar ele acompanhado de do not e does not. Então, lembrar aqui, vou colocar um post-it. Colocar um post-it aqui. Que do not vira don't na contração. E does not vira doesn't na contração, ok? Outro adendo importantíssimo é a gente lembrar que o do, ele é usado com I, you, they, we, e o does é usado somente com he, com she e com it, ok? Ou seja, as terceiras pessoas do singular. Então, para fazer a negativa, eu venho aqui e coloco, ó, I don't, ou então do not work. You don't, ou então do not work. Cuidado aqui no he, she, it. A gente vai usar does. Does not vira doesn't. Então, he doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. Vocês repararam que a gente tira o S? Então, aqui tinha o S. Quando a gente passa para a negativa, exatamente pela presença do doesn't, o verbo, ele não vai ter o S. Ele volta para a forma infinitiva, ele volta para o normal dele, a forma base. Isso é muito importante. Se já tem o doesn't, você não vai colocar works, você coloca work. We don't, ou então do not, né? Work. E they don't work. Ok? Gente, basicamente é isso. Quando a gente for fazer a interrogativa, fica mais fácil ainda. O que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o seguinte. Nós iremos fazer o seguinte na interrogativa. Acompanhem comigo. A interrogativa, a gente simplesmente coloca o do antes do sujeito. Então, do I work? Do you work? Does he? Olha o verbo voltando para o normal, porque você já tem o does. Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do they work? Pronto. É só você colocar, então, o seu auxiliar antes do seu sujeito. Você fez a negativa. Ive, quais são os outros casos que você falou que a gente não coloca o S no verbo para a terceira pessoa no he, she, it? Então, vamos aqui para a exceção? Quais são as exceções, galera? Então, as exceptions. A regra geral. A regra geral pede para adicionar S nos verbos em terceira pessoa do singular. Quais são as exceções?
exceções, porque sempre existem exceções. Primeira exceção. Verbos terminados com. Verbos que forem terminados com O, SS, SH, X, Z. Nós vamos adicionar ES. Por exemplo, go vira goes. Kiss vira kisses. Ok? Então, a gente tem essa necessidade de adicionar ES. Qual outro caso que nós adicionamos ES? Nós adicionamos ES. Nós vamos adicionar, na verdade, IES quando o verbo terminar em Y e for precedido de consoante. Gente, se for vogal, não coloca IES, a gente só coloca S. É só se ele for precedido de consoante e terminar com Y. Por exemplo, olha comigo. Cry. Antes do Y vem um R, que é uma consoante. Então vai virar cries. Ok? Cries. Basicamente, é isso que vocês têm que saber para dominar o presente simples. E por último, eu só quero falar para vocês sobre o caso de quando o verbo principal ele for o do. O do no sentido de fazer. Então, se eu quero falar, eu faço a minha tarefa. I do my homework. Se eu quero fazer a negativa, I don't do my homework. Se eu quero fazer a interrogativa, do I do my homework? E como seria se fosse na terceira pessoa? Para he, she, it. Aí, para he, she, it, nós faríamos assim. Olha comigo. He does his homework. He doesn't do his homework. Does he do his homework? Reparem comigo que o verbo ele volta ao normal. Na interrogativa e na negativa. Por quê? Porque ele já tinha a presença do does aqui. Galera, é isso por hoje. Se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E muito obrigada. Thank you very much, my sweet apples.